Bom dia. Então, continuando com nossas exposições sobre o século XIX, nós estamos focalizando principalmente o desenvolvimento, digamos, da análise, dos conceitos fundamentais da análise, como o conceito de função, o conceito de número real, tá certo? O conceito de número complexo, tem um objeto algébrico, mas também extremamente importante em análise. Nós vamos agora estudar as contribuições de Fourier e Dirichlet para a evolução e clarificação do conceito de função. Da última vez nós já falamos de vários matemáticos anteriores ou contemporâneos, um dos dois, que já tinham se detido sobre o conceito de função. Tá? Um exemplo marcante disso é Cauchy. Nós já citamos aqui na preleção, no encontro anterior, a definição de Cauchy para o que é uma função, tá certo? E hoje nós vamos nos deter sobre a contribuição específica de Dirichlet e de Fourier para no estudo das funções. A contribuição de Cauchy, falando um pouco antes, Cauchy foi contemporâneo de Fourier, né? Fourier viveu de 1768 a 1830 e Cauchy viveu de 1789 a 1857. Dirichlet, que tem um nome imponente de Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet, nasce um pouco depois dos dois. Dirichlet nasce em 1805 e vive até 1859. Tá certo? Uma vida curta. Vocês já sabem que uma das causas importantes, além de fatores internos à própria matemática, para, digamos, a necessidade de tornar rigorosos, especificar claramente os conceitos fundamentais da análise, né? Essa é uma preocupação que percorreu todo o século XX, o conceito de função, o conceito de número. O que é um número? Um número natural, um número inteiro, um número real, um número complexo, o conceito de limite de uma sucessão, limite de uma série, limite de uma função, tá? O conceito de derivada, o conceito de integral. Esses objetos, todos eles necessários ao estudo da análise matemática e de suas aplicações, eles foram aos poucos se tornando cada vez mais estudados e cada vez se tornando mais claros na mente dos matemáticos. Mas além das motivações internas do próprio trabalho matemático, tá certo? Nós vamos ver, por exemplo, que a necessidade de ampliar o conceito de função surgiu de certos fatos matemáticos. Havia uma necessidade também decorrente, como eu já falei em dos encontros anteriores, da criação dos sistemas organizados de ensino, né? Nesse caso específico, a École Polytechnique, criada em Paris após a Revolução Francesa, foi de uma importância extrema, né? Foi na École Polytechnique que Cauchy, Lagrange, Laplace escreveram seus textos importantíssimos, exatamente porque eles tinham que ensinar a matemática a pessoas que não tinham grande preparação, a cursos, digamos, de muitos e muitos alunos.
Então eles tinham que organizar claramente as ideias, os conceitos, para que eles pudessem ser compreendidos por esses alunos. Tá? Foi nesse contexto que Cauchy, Lagrange e Laplace escreveram seus tratados. Muito bem, então, só para ver o que aconteceu antes de Fourier e Dirichlet, deixa eu repetir a definição de Cauchy, mas antes, quem tiver interessado a ver as inúmeras definições sobre o conceito de função, pode se referir à referência 138 de nossa bibliografia. É um artigo do Rieting, no Mathematical Intelligence, que é uma revista que praticamente todas as bibliotecas universitárias têm, que ele cita uma série de conceitos, de definições do conceito de função, desde Leibniz até Bourbaki. Tá, ele a cita sem comentários, sem compará-las, sem, digamos, estudá-las. Né? Um estudo cuidadoso desse conceito, eu já citei as duas referências básicas para isso. Um é o artigo do Yushkevich, que está aí na bibliografia, e o outro é o artigo do Monod, que também está aí na bibliografia. Mas quem quiser uma referência rápida sobre como vários e vários matemáticos, passando por Leibniz, os Bernoullis, Cauchy, Fourier, Lacroix, Stokes, Hardy, acho que Tannery, Riemann, Dirichlet, Weierstrass, até Cauchy, até, digamos, Bourbaki, como é que eles definiram o conceito de função. Tá? E também, isso é instrutivo, porque vocês verão que não há, assim, uma evolução linear, e você vai pegando um conceito cada vez mais geral, como também não existe em outros assuntos. Se você olhar a história do conceito de limite em matemática, você não vê que os matemáticos se sucediam cada vez com a compreensão melhor e mais ampla, mais precisa do conceito de limite. Se vocês estudarem as definições de função que o Rieting apresenta, vocês vão observar o mesmo fenômeno, a mesma coisa. Tá? Como eu já disse em uma das exposições anteriores, isso é um tópico muito interessante para um trabalho de fim de curso. Tá? Então vamos aqui, só antes de atacar, de começar a estudar as contribuições específicas de Fourier e de Dirichlet, repetir a definição de Cauchy. Então, Cauchy, no seu livro do Cours d'Analyse, o livro lá da Escola Politécnica, que ele escreveu para o curso de matemática da Escola Politécnica, ele diz o seguinte: quando variáveis são ligadas de tal maneira que quando o valor de uma delas é dado, pode-se inferir os valores das outras, concebemos ordinariamente
ordinariamente estas várias quantidades como expressas por meio de uma delas que recebe, portanto, o nome de variável independente e as outras quantidades expressas por meio da variável independente são as que chamamos de funções desta variável. Então, eu chamo a atenção aqui, a noção de relação de dependência de variáveis. Tá certo? Quando o valor de uma delas é dado, pode-se inferir os valores das outras. Tá? Observe também que ele fala aqui de variáveis, já tinha definido o que é variável, e você vê aqui a palavra quantidade, né? Que a palavra quantidade está estritamente ligada com grandeza, tá certo? Que era o objeto de estudo dos matemáticos desde os tempos dos gregos. Só aos poucos, ao longo do século XIX, se efetua uma mudança também fundamental em que você para de falar de grandezas, de quantidades e começa a falar de números, tá certo? Tá. Então, a função real de uma variável real transforma números em números. Ela não transforma quantidades e grandezas em quantidades e grandeza, em quantidades ou grandeza. Ela transforma números em números. Ao fim do século XIX, esse contexto estava definitivamente firmado. A análise lidava com números reais ou complexos e lidava com funções. Nós já citamos, numa dessas nossas conversas passadas, a opinião de um matemático francês sobre essa virada na qual o conceito de função, e ele repousa, o conceito moderno de função repousa sobre o conceito de número, deu à matemática, uma maneira diferente de ver a matemática. Tá? Muito bem. Então, o que fez Cauchy já tinha também mostrado, né, por exemplos, tudo, etc., que aquele conceito, o conceito euleriano de função era muito restritivo, mas mesmo assim, Cauchy, na prática, embora ele tivesse, digamos, enunciasse esse conceito de uma forma bem geral, na prática ele queria dizer o que ele faz, na prática dele, as funções ainda eram representadas por expressões analíticas. Então, qual é a situação? O que é que Fourier faz? Fourier, ele escreveu um trabalho sobre a propagação
do calor, né? Todo mundo sabe disso, que as ideias sobre séries de Fourier dele, né, estavam contidas nesse seu trabalho. Foi um prêmio instituído pela Academia de Ciências de Paris sobre a propagação do calor. Esse era um problema importante no contexto da época. Os canhões já tinham o hábito desagradável de explodir e matar os artilheiros, então era importante estudar como é que o calor se propagava, etc, etc, etc. E o objetivo de Fourier era mostrar que esse qualquer levou muito tempo de estudo, isso foi preocupação de Cantor, etc, etc, e outros matemáticos, para se definir exatamente o que é o qualquer função pode ser escrita como uma soma de senos e cossenos. É o que nós chamamos hoje de série de Fourier, tá certo? Que é o estudo da série de Fourier e suas generalizações. A análise harmônica é um tópico importantíssimo de análise moderna, tá certo? Extremamente importante na teoria e nas aplicações. Então, o que Fourier pretende demonstrar que, dado uma função, então, para todo x, as noções de convergência de séries de funções eram muito vagas ainda, muito confusas na época, né? A noção de convergência uniforme é uma noção bem recente, então elas podem se escrever como A0 sobre 2 mais somatório de n igual a 1 a infinito de AN cosseno de nx mais Bn seno de nx. Uma série infinita, tá certo? Então esses coeficientes, As, Is e Bi, são dados pela seguinte maneira: A0 é 1 sobre π, integral de menos π a π de f de x. AN é 1 sobre π, integral de menos π a π de f de x, cosseno de nx dx, e Bn é 1 sobre π, integral de menos π a π de f de x, seno de nx dx. Tá certo? Então ele desejava mostrar isso. Os historiadores relatam que o trabalho de Fourier era extremamente confuso, ideias muito pouco precisas. Os examinadores da Academia de Ciências reconheceram, digamos, a originalidade e o valor do trabalho, mas que, essencialmente, ele era muito pouco claro. Os conceitos, a maneira de expô-los, tudo. Isso aqui é uma transcrição, é uma leitura moderna do que Fourier queria fazer. Então, para fazer isso, ele tinha que olhar para certas integrais. Essas integrais definidas em um certo intervalo, que correspondem a cálculo de áreas, tá certo? Então ele foi levado a estudar quando é que uma função é integrável, tá certo? E isso aí despertou o estudo de para que funções f de x você pode ter essas integrais, essas integrais existem. E Fourier viu que, digamos, o conceito de função expresso até então era muito restritivo para o que ele desejava. Ele apresenta
no seu trabalho uma ideia de função, ele diz, em 1822, ele dizia o seguinte: uma função f de x representa uma sucessão de valores ou ordenadas, é o f de x, arbitrárias. Dado a infinidade de valores para as abscissas x, existe um igual número de ordenadas f de x. Ou seja, para cada x corresponde um f de x e somente um f de x. Todas com valores numéricos que podem ser positivos, negativos ou nulos. Não precisamos supor que estas ordenadas sejam sujeitas a uma lei comum. Elas se sucedem de uma maneira qualquer e cada uma delas é determinada como se fosse uma única quantidade. Ou seja, ele está liberando o conceito de função dele de amarras, de expressões analíticas, de ser representado por uma única expressão analítica, de você, aquela ideia vigente até então, que se duas funções coincidem em um intervalo, elas coincidem em todo o seu domínio. Essa definição de Fourier rompe com tudo isso, tá certo? Não precisamos supor que estas ordenadas sejam sujeitas a uma lei comum, elas se sucedem de uma maneira qualquer. Tá certo? Ou seja, é possível até que você não consiga exprimi-las por uma expressão analítica. Muito bem. Então, isso aí, digamos, foi uma maneira de mais uma generalização do conceito de função, tá certo? O estudo das séries trigonométricas levou inevitavelmente Fourier a considerar, obrigou-o a considerar funções, digamos, mais gerais. Logo depois, nós temos Dirichlet. Era um matemático de pensamento profundo, cuidadoso, que, num certo sentido, ele representa, digamos, ele estudou na França e ele foi, digamos, quem importou para a Alemanha a matemática francesa, que era a mais desenvolvida naquela época, e ele é um dos responsáveis pelo movimento matemático alemão, que aos poucos superou o da França e que se transformou, principalmente na segunda metade do século XIX, um grande centro matemático, as universidades alemãs, tá certo? Dirichlet, então, refletindo cuidadosamente sobre o conceito de função, as várias definições apresentadas e estudando esse problema, em que condições eu tenho a integrabilidade dessas funções. O que tem que ser f de x para que a integral de f de x exista? Fourier surpreendeu os matemáticos introduzindo uma função que ela é descontínua em todos os pontos, não é integrável, você não pode traçar, digamos, o gráfico dela. Ele achava, na época, que ela não podia ser representada por uma expressão analítica. É a famosa função de Dirichlet, que data de 1829, ela é definida da seguinte maneira. É a função característica dos números racionais. Ela é 1 para x pertencente a R, para x pertencente a Q, para todo número real. E é 0 se x pertence a R menos Q. Ou seja, ela é 1 para os números racionais e 0 para os números irracionais. É a função característica do conjunto dos números racionais. Né? Você sabe que, vocês se lembram, né, que dado um conjunto A e um subconjunto B, existe a função característica de B, definida da seguinte maneira. F de B em x é 1 se x pertence a B,
e f de b em x é zero se x pertence ao complementar de b, a menos b. Então o que ele fez foi simplesmente, isso aqui também, isso é uma leitura bem posterior a Fourier. Nessa época não se falava em função característica, essas coisas que são familiares para a gente hoje. Então essa definição realmente chocou, porque ela é diferente de tudo que se pensava sobre função até então. Observe o seguinte, Dirichlet achava que essa função não tem, digamos, não pode ser representada por uma expressão analítica. Tá? Hoje a gente sabe, logo depois foi descoberto, né, que em verdade ela pode ser escrita da seguinte maneira: f de x é o limite quando k tende para infinito, é um limite duplo quando j tende para infinito, de cosseno de k fatorial π x elevado a 2aj. Esse duplo limite dá exatamente o valor de f de x. Tá? Então isso aí, digamos, mostrou aos matemáticos que realmente era necessário, que era impossível continuar convivendo com aquela definição bem restritiva do conceito de função. Era uma expressão analítica, como Euler dizia, se as funções contínuas e descontínuas, as funções descontínuas eram aquelas que eram representadas por expressões analíticas em partes diferentes do seu domínio. Isso aí já Cauchy e outros matemáticos já tinham dado exemplos que essa distinção é insustentável. Então, esse exemplo dado por Dirichlet mostrou que o conceito de função pode ser bem mais geral do que admitido até ontem. Tá? Então, observe o seguinte, que isso aí surgiu, não foi assim, digamos, uma abstração gratuita, um matemático devaniano, surgiu das preocupações dele ao estudar séries de Fourier. É interessante também, mais tarde nós vamos ver isso, que foram as preocupações de Cantor ao estudar séries de Fourier que levaram, ultimadamente, à sua criação da teoria dos conjuntos. Quer dizer que as séries de Fourier levantaram uma série de problemas que os matemáticos tiveram que atacar e resolver para tornar bem fundamentados os conceitos com os quais eles lidavam, tá certo? E então, logo depois, Dirichlet apresenta uma definição do conceito de função. Em 29 ele apresentou esse trabalho, escrito em francês. Logo depois ele foi revisto e foi publicado em alemão. E dessa versão revista que nós vamos extrair e reproduzir a definição de Dirichlet, que é considerado um marco nessa a definição moderna de função. Então, seja A e B números fixos. Olha lá. Dirichlet está falando de números, não está mais falando de quantidades. Tá. Seja A e B e X uma variável que recebe sucessivamente todos
os valores entre A e B. Com isso, ele quer dizer que essa variável pode assumir todos os valores entre A e B. Até então, durante muito tempo, esses conceitos de variável, limite, essas coisas em análise, estavam muito ligadas à noção de movimento, a deslocamento, uma variável correndo ao longo de um certo intervalo, tá certo? Então, o que ele quer dizer é isso. Não é uma sucessão, não é uma sequência, uma sucessão x1, x2, xn. É que a variável assume todos os valores entre A e B. Então ele continua dizendo o seguinte: se a cada x corresponde um único y finito, então ele continua aqui, porque em verdade ele quer definir função contínua, tá certo? Então eu não vou reproduzir essa parte de função contínua, e vou pular para o fim da definição dele. Ele diz: para isto não é obrigatório em absoluto nem que y dependa de x de acordo com uma mesma e única lei, nem mesmo que seja possível que seja representada por uma relação expressa por meio de operações matemáticas. Então, repetindo, sejam A e B, como o trabalho dele era essencialmente para trabalhar com integrais em intervalos, a B ele estava lidando com séries de Fourier, ele está restringindo a funções definidas em um intervalo, tá certo? X é uma variável, ela pode assumir, ou seja, ela assume todos os valores desse intervalo, se a cada x corresponde um único y finito. Para cada x você tem cada número real x, você tem um número real y. Então, não é obrigatório, em absoluto, nem que y dependa de x de acordo com uma mesma e única lei. Já havia exemplos de funções que podiam ser descritas por várias leis. Cauchy já tinha apresentado esses exemplos desse tipo, vários matemáticos já tinham apresentado exemplos desse tipo, né? Nem mesmo, mais geral ainda, nem mesmo que seja representada por uma relação expressa
por meio de operações matemáticas. Ou seja, é possível que não haja uma expressão analítica que expresse a relação entre y e x. Tá? Como parecia ser o exemplo dado da função de Dirichlet, dada por ele mesmo. Quando ele apresentou esse exemplo, ele não se sabia ainda, não se conhecia ainda aquela expressão analítica que eu mostrei, que representa aquela função. Ou seja, o relacionamento entre y e x pode ser totalmente arbitrário. O que é importante é que a cada x corresponda um e somente um y. Tá? Então isso aí já está bem próximo, bem mais próximo de nossa definição atual de função. Né? A nossa definição atual, como a gente vê, a definição de Bourbaki, que foi apresentada, digamos, publicada em 1939, é que você não tem x e y não são obrigatoriamente números reais. Você tem um conjunto A chamado domínio, conjunto B chamado contradomínio, uma função de A em B é uma correspondência, uma relação que a cada valor de A, em cada elemento de A, que eu estou chamando, a cada elemento de A corresponde um e o único elemento de B. Mas você vê que se você restringir A ao intervalo AB, como feito por Dirichlet, e B o conjunto dos números reais, isso é exatamente a definição proposta por Dirichlet. Tá? Qualquer dos nossos alunos hoje sabe que não há necessidade de uma representação analítica para definir uma função. Então vocês veem que há uma definição bem geral, que se aproxima, já é bem mais próxima do que nós entendemos por função hoje em dia. Tá? E isso aí, então, antes, até essa época, até o século XIX, isso aí, aos poucos, os matemáticos foram se libertando disso, com Cauchy, Dirichlet e vários outros, é que antes as funções eram centradas em representações analíticas. Com essa evolução gradual e fundamental, as funções deixaram de ser representadas por expressões analíticas, elas eram olhadas em si mesmas e você passava a estudar certos tipos de função. Você tinha as funções diferenciáveis, as funções contínuas, tá certo? As funções integráveis, as funções semicontínuas, as funções de Baire, uma série de funções com propriedades claramente definidas, que isso aí fez uma mudança de ponto de vista fundamental em análise e que permitiu avanços muito significativos e muito rápidos. Tá certo? Com essa apresentação de Dirichlet e dos trabalhos, isso é uma simples introdução, uma apresentação como essa não pode fazer justiça à profundidade das ideias expostas por eles, isso não é a função de uma apresentação assim televisionada. A gente encerra essa parte e depois vamos ver como é que os matemáticos, Cantor, Dedekind e outros, continuaram com essa contribuição para clarificar bem não só o conceito de função, mas o conceito de número, tá certo? O conceito de número real. Tá? Observe também, como eu já falei uma vez em uma dessas palestras anteriores, nós estamos nos centrando num desenvolvimento extremamente importante da análise do século XIX e XX. Houve outros desenvolvimentos em matemática também extremamente importantes. Eu já citei aqui, um foi, digamos, a percepção da álgebra como estudo das estruturas,
que foi iniciada pelos algebristas ingleses, tá certo? Outra foi, digamos, a axiomatização da geometria. Isso foi conseguido por David Hilbert e seus alunos no fim do século XIX, aquele famoso trabalho, Os Fundamentos da Geometria. Outro fato extremamente importante em matemática no século XIX, digamos, foi a renovação e, digamos, a explosão da geometria projetiva e, digamos, a descoberta das geometrias não euclidianas. Então, em verdade, o século XIX representa uma verdadeira revolução em matemática, que mudou não só as práticas matemáticas, mas o que é matemática. Tá certo? Houve uma grande virada no século XVII, da qual os matemáticos se afastaram definitivamente dos cânones gregos, certo? Com a descoberta, a introdução dos métodos analíticos, a geometria analítica introduzida por Descartes e Fermat. Eu já citei para vocês que o historiador da matemática Mahoney considera isso o fato mais significante do século XVII em matemática, tá certo? Mesmo reconhecendo toda a importância da introdução do cálculo, a grande mudança foi digamos, a matemática passou a ser dominada pelos métodos analíticos e no século XIX, digamos, uma nova, digamos, rearrumada na matemática ao longo dessas linhas mestras que eu citei aqui. Obviamente, num livro-texto você não pode tratar de tudo isso, a não ser que fique poucas páginas dedicadas a cada tópico, o que não é a intenção desse texto, tá certo? Então a gente encerra isso hoje por aqui e a próxima palestra que eu darei será exatamente sobre a contribuição de Cantor e Dedekind para digamos, a construção dos números reais.